Eu acabei de atingir a maioridade nos investimentos, são 18 anos investindo. E é por isso que hoje eu vou fazer um vídeo com as 10 lições que eu aprendi nessa jornada de 18 anos. Eu cometi muita cagada sim, mas também teve uns acertos aí no meio do caminho, né? E com os meus erros e acertos eu vou fazer essa lista para a sua jornada como investidor ficar um pouquinho mais fácil. Eu sou Iô Fordeloni e esse é o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Só antes de partir para essa lista, 2 recados. Se inscreva aqui embaixo para fazer parte da comunidade Econoí, que não perder mais nenhum vídeo, porque sai vídeo praticamente todo dia. Praticamente não, sai vídeo todo dia, porque tem vídeo longo como esse, de 10, 15 minutos, tem shorts, tem bastante conteúdo para você consumir. Segundo recado é deixar seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você está procurando conteúdos de investimento e vai te entregar cada vez mais vídeos para você aprender mais rápido. Partiu entender quais foram as 10 lições que eu aprendi em 18 anos de investimento? E aí, Econoiker, tranquilo? Já vou começar com uma pergunta. Há quanto tempo você investe? Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Deixa aqui embaixo há quanto tempo você investe, quando você começou, em que você investiu. Deixa a sua história aqui nos comentários pra gente se conhecer melhor. Minha história é a seguinte. Senta que lá vem a história. Eu sempre fui investidora, aquela que se acha, né? Mas brincadeira à parte, minha mãe abriu a minha primeira caderneta de poupança aos 2 meses. Então eu meio que sempre fui investidora, mas isso eu não tô nem contando. Investimento de verdade, aqueles bons investimentos, ou deveria ter sido pelo menos, eu fiz a partir dos 18 anos, quando eu comecei a investir via fundos. Cara, como eu tô com 36 anos, então isso já faz 18 anos, mas eu não tenho como provar isso, porque eu fui buscar o extrato no meu banco e pasme, não tem extrato de antes de 10 anos. Só tem extrato de 10 anos pra cá, não tem de antes. Então vocês vão ter que acreditar na minha palavra e é isso. Primeira lição que eu aprendi é que você tem que estudar por si só, não tem que ficar acreditando em dica de conhecido, que foi o que eu fiz. Eu acreditei na dica de um conhecido que trabalhava numa corretora, investi em um fundo de ações que não era pro meu perfil, acabei me dando mal porque eu peguei um momento ruim da bolsa, enfim, acabei saindo no prejuízo, foi um desastre. E não foi um desastre porque eu investi em ações, foi um desastre porque eu investi sem saber o que eu estava fazendo. Então a principal lição é você começar estudando investimento, e não só a parte de rentabilidade, que é o que muita gente olha, mas sobretudo a parte de risco. Quais são os riscos daquele investimento? O que você pode perder naquilo? Como é que esse investimento se comporta com alta, com queda de juro, com alguma coisa no setor? Estuda investimento para saber onde você está se metendo. E a mágica dos investimentos é que agora que eu completei 18 anos, eu parei para pensar que, cara, você nunca para de estudar. Se você for ver, sempre tem coisa nova surgindo nesse mundo dos investimentos. E isso é legal, você sempre vai ter que se desafiar para aprender cada vez mais. Segunda lição que eu aprendi é você não ficar, vamos dizer assim, com cobicinha. Você olhar a grama do vizinho, a carteira do vizinho, do cara lá do Instagram e falar, cara, eu devia investir nisso também. Cada um tem uma história, tem uma propensão a risco, tem um nível de conhecimento que pode ser completamente diferente do seu. Por isso que a comparação que você deve fazer não é com o cara do Instagram, com o influenciador de finanças ou com um amigo investidor, é com o seu eu de antes. Você sempre tem que se olhar pro seu eu do ano passado, de 2 anos, de 5 anos atrás e ver se você tá evoluindo nos seus investimentos. Você não tem que ficar olhando pro amigo que vive outra realidade, porque senão você pode acabar sempre se frustrando. Terceira lição que eu aprendi é você ir aos poucos, sobretudo se é algo que envolve risco. Eu peguei um momento de bolsa que estava ruim, depois a bolsa começou a bombar e eu vi sim amigos conhecidos que pegaram crédito para entrar na bolsa. Meu Deus do céu, olha o risco. Você não precisa ir com toda a sua grana para o investimento, mesmo que seja um investimento seguro. Se você não conhece, se você ainda está estudando, coloca um pouquinho. Se for criptomoeda, que é um investimento que muita gente fala hoje, coloca menos ainda, tipo 3, 5% da sua carteira, para você correr um risco bem baixinho, caso aquele investimento não dê tão certo assim. E não vai fazer como os meus conhecidos lá do passado que chegaram a pegar crédito para investir, galera. Não, só invista a grana que você tem no banco, não vá se alavancar e ainda assim a grana que você tem no banco, você não precisa colocar tudo naquele investimento, vai aos pouquinhos. Quarta lição que eu aprendi é você focar na renda. Você precisa acelerar o seu ritmo de ganhos, principalmente no começo da sua fase como investidor. Isso porque eu não acredito que investimento vá te deixar super rico. Você pode sim multiplicar a quantia que você guardou, mas principalmente naqueles primeiros anos que você está guardando grana, investir melhor não é o que vai fazer diferença. O que faz diferença é você economizar mais. E muitas vezes economizar mais não significa só cortar gasto, significa você acelerar a renda, com uma renda extra ou tentando melhorar dentro do seu próprio emprego. Você sabia que tem como você fazer renda extra? Ah, que ótimo. Dá um beijinho na mamãe.
Uma tagarela. Como vocês podem ver, gente, tem um bebê participando aqui do vídeo, então se você ouvir algum barulho de fundo, é isso, estou gravando de casa, né? Vai voltando aqui, você sabia que tem como você fazer renda extra nos seus investimentos e ganhar dinheiro praticamente dormindo, porque é isso que acontece, né? Você investe e tá tendo uma renda extra. E uma renda extra que vai além do juro, além do ganho de capital das suas ações. Eu contei como é que você faz isso aqui em cima. São 5 maneiras de você ter renda extra nos investimentos e ganhar ainda mais dinheiro aplicando sua grana. Esse vídeo tá dentro da playlist de renda extra que vai abrir sua mente para milhares de possibilidades que você tem para acelerar os seus ganhos mensais. Quinta lição e dica que eu dou para você que é investidor é ter um objetivo para sua grana. Você até pode investir por investir, mas quando você tem um objetivo, seja uma viagem, comprar uma casa, um carro, aposentadoria, viver de renda, quando você tem uma meta, fica mais claro de você ver qual que é a escolha que você está fazendo se você decidir comprar alguma coisa, consumir alguma coisa ao invés de economizar para investir na sua meta. Ela vai estar te lembrando que aquela pizza, aquele rolê que custou super caro, vai ter um preço na sua meta. Você vai estar adiando aquela meta, aquele objetivo que vai estar pintado ali no seu cérebro, que você vai estar vislumbrando ali na frente. Se você não tem uma meta, fica muito fácil você gastar, porque, enfim, não é tão importante, né? Você está investindo por investir, você nem sabe o que você vai fazer lá na frente. Fica mais fácil você se perder no meio do caminho. Por isso, faça uma meta, mesmo que ela mude depois. Então, você está fazendo uma meta para viajar, por exemplo, mas aí chegou lá na frente, você decidiu que você não vai viajar, que você vai fazer outra coisa com a grana. Tudo bem, mas tem uma meta, mesmo que você ainda não saiba direito se é essa meta mesmo que é o sonho da sua vida. Sexta dica que eu dou pra você que é investidor e que é uma lição fundamental, eu vejo muita gente comentando isso, é você não ficar preguiçoso nos investimentos. Muita gente, quando começou a surgir conta digital remunerada, foi pra conta digital e falou, beleza, já tô investindo. Mas cara, não é só isso, né? Isso aí é só o começo. Ou então a galera vai lá pro Tesouro Direto, que tem ótimas taxas hoje em dia, coloca a grana lá e fala, beleza, agora eu tô tranquilo. Cara, tem tantos outros investimentos que podem potencializar aí sua carteira. A economia muda toda hora. Tem hora que a inflação tá alta, a inflação tá baixa, juro tá alto, juro tá baixo, economia tá uma porcaria, economia tá uma maravilha. E você tem que acompanhar essas mudanças. Você não é uma planta, você é um ser pensante, ou pelo menos deveria ser, né? Porque se você rala tanto pra ganhar sua grana, por que você tá abandonando ela lá, né? Abandonando entre aspas, né? Porque você tá investindo, mas assim, você tá esquecendo ela lá, nem tá vendo se o seu investimento tá tão bom assim hoje em dia, enfim. Não seja preguiçoso, sempre acompanhe os seus investimentos. Sétima lição é você ficar bem atento às taxas e custos. Você sabe que quando eu comecei a investir em ação, eu investia por uma corretora, vou falar aqui, era a XP. E na época, ela não cobrava uma taxa fixa e nem isentava você investidor. Eles cobravam a tabela Bovespa, que era um percentual do valor que você estava negociando ali na bolsa. E aí eu tive um pequeno lucro ali, só que na hora que eu vendi, eu descobri que eu tive, na verdade, um prejuízo de R$17. Eu lembro bem, era R$17 na época, porque eu tive que pagar a corretagem. Hoje em dia já tá bem mais fácil você achar a corretora que não te cobra nada para investir em tesouro direto, em ação, em fundo imobiliário, mas ainda assim, se você for por um fundo de investimento, por exemplo, fica atento às taxas, porque sempre tem uma taxa ou outra que pode ser cobrada ali no meio. Pode ser que não seja uma situação tão extrema como a minha, que eu tive prejuízo, mas o fato de você ter um custo, uma taxinha ali no meio, vai pelo menos diminuir a sua rentabilidade. Oitava lição que eu aprendi, dica que eu tenho para você investidor, é você reinvestir o que você tá ganhando conforme o tempo passa, porque você vai aumentar a sua carteira de investimento e você vai se empolgar. Aquele dinheirinho ali que rendia 10, 20 reais, uma hora vai estar rendendo 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 reais por mês. E aí você vai se ver tentado a começar a sacar a sua grana. Se você ainda trabalha, se você tem uma renda ativa, não faça isso. Reinvista tudo que você ganha, porque isso vai criar uma bola de neve positiva. Esses 2.000 reais que você está ganhando hoje, daqui uns tempos vão se transformar em 4, em 8.000 reais, aí sim você vai poder desacelerar a sua renda ativa. Não saia do mercado de trabalho antes do tempo, porque isso pode pesar muito no seu futuro. Não caia na tentação de sacar o que você está ganhando e gastar, porque você continuar investindo ali, reaplicando na mesma coisa ou em outro investimento, vai fazer mais diferença no seu futuro do que você sacar e gastar tudo no hoje. Nona lição que eu aprendi, que foi na verdade um erro que eu cometi recentemente, é você não deixar uma boa parte da sua carteira sem liquidez, naquele CDB
CDB que tem vencimento daqui 2, 3, 5 anos, naquela debenture que só tem vencimento daqui 10 anos. E foi um erro recente, eu investi muita parte da minha grana em CDBs que tem vencimento aí daqui 5 anos mais ou menos. Tem uns mais curtos, tem uns mais longos, mas tem uns aí de 5 anos. E por quê? Porque eu tava empolgada com um juro alto, né? Juro acima de 13%, quase em 14% ao ano. No mundo dos CDBs, eu peguei CDBs a 15%, 16%. Só que qual que é o problema? Esses CDBs não têm vencimento antes do vencimento. Eu vou ter que esperar o vencimento para poder usar a minha grana. E eu não tô falando de usar para gastar. Eu queria usar a grana para aplicar agora na bolsa, que tá subindo, né, em 2023. E que tende a subir ainda mais conforme o juro cai mais. Então, é um custo de oportunidade. Eu tô ganhando dinheiro nos meus CDBs, mas pode ser que se eu pegasse a grana, se eu tivesse liquidez e tivesse a possibilidade de investir na bolsa, ou em ações americanas, ou em qualquer outra coisa que eu tô de olho, eu poderia ganhar ainda mais, mas eu não posso porque eu estou sem liquidez. É por isso que é importante você sempre manter uma reserva de oportunidade no seu patrimônio, na sua carteira de investimento. Pode ser de 15, 20%, então você tem 100 mil reais, por exemplo, deixa uns 15, 20 mil reais lá no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária para, em algum momento que surja uma oportunidade, uma promoção de CDB, ou a bolsa tá bombando, ou você viu um fundo imobiliário que te chamou a atenção, você vai ter de onde tirar para aplicar nesse novo investimento. A 10ª lição que eu aprendi nesses 18 anos de investimento é você diversificar sua carteira, porque tem momentos que a gente fica tentado, né? A gente vê o juro lá em quase 14% e dá vontade de só ficar no Tesouro Selic, mas não corra só um risco. Não deixe sua carteira exposta a só um tipo de investimento, porque no fim você vai estar correndo risco, nesse exemplo, do juro cair em algum momento e o seu rendimento diminuir bastante conforme a Selic cair. A mesma coisa para pré-fixada, a mesma coisa com o IPCA, não existe o melhor investimento, existe uma alocação, uma diversificação. Tem gente que está mais propensa a deixar boa parte da carteira em renda fixa e um pedacinho em ação. Tem gente que não quer ação, mas mesmo dentro da renda fixa você consegue diversificar. Tem gente que gosta muito de CDB, mas cara, deixa um pouquinho no Tesouro Direto para ter uma liquidez na sua carteira, né? A 9ª lição aqui dessa lista. Diversificar sempre é a melhor opção para você, investidor. Mas aí você deve estar me perguntando, mas o que vale mais a pena agora, né? Tô diversificando, mas será que vale mais a pena deixar um pouquinho mais em IPCA, em pré-fixado ou no Tesouro Selic? A Selic tá caindo, né? Qual é a melhor opção? Tem como ganhar dinheiro nisso? Tem como ganhar dinheiro nesse movimento? Tem sim, digo mais, tem como você aproveitar o melhor de cada investimento conforme a banda toca, conforme a Selic anda para baixo ou para cima. Eu contei qual que é a minha estratégia de investimento nesse vídeo aqui em cima, como você faz para aproveitar essa queda da Selic. E aqui embaixo tá o primeiro aulão do nosso clube de membros sobre Tesouro Direto, em que a gente explicou tudo sobre esse investimento para você que é investidor iniciante. E mesmo para você que é intermediário, avançadinho, mas sempre tem que dar uma estudadinha lá no Tesouro Direto. Você não vai embora sem antes clicar nessa bolinha pra gente continuar trocando ideia por aqui.